sou Abner Guilherme. Eu sou Lorena Andrade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico e que está em alta na sociedade e que entristece o coração das pessoas. O nome dele é coronavírus. Mas antes disso, o que é o coronavírus? Quais os principais sintomas? Quais as principais formas de tratamento? Tudo agora com Beatriz. Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco do o que é o novo coronavírus. O novo coronavírus, conhecido como Covid-19, tem esse nome por causa de uma estrutura chamada trímero de glicoproteína, que tem um formato parecendo de uma coroa. A pandemia de 2020 teve início na China, em uma cidade chamada Wuhan. O vírus tem por sua característica atingir principalmente o sistema respiratório e também o sistema circulatório, causando trombose, onde é formado pequenos coágulos sanguíneos. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, cansaço, dores no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, falta de ar, perda de paladar ou olfato. Os que têm a maior probabilidade de contrair o vírus são chamados de grupo de risco. São eles portadores de doença crônica como doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes e etc., idosos e obesos. Para se proteger da Covid-19 é bem simples, basta tomar esses cuidados. Lave bem as mãos com água e sabão, evite tocar em seu rosto, evite contato físico com outras pessoas, mantenha a distância segura das pessoas, fique em casa se apresentar sintomas e sempre use máscara. É isso, pessoal! Junto nós vamos superar essa pandemia e aos poucos nos adaptando ao novo normal. Fique em casa, fique seguro. Percebemos que é um momento extremamente complicado na vida da população, não é mesmo? Infelizmente, um momento complicado e delicado para todos nós. Agora teremos alguns vídeos com pessoas que permitiram a exposição do mesmo aqui no nosso jornal. Vídeos exclusivos para você. Mas atenção, seguimos todas as normas de segurança, álcool gel, máscara, tudo de acordo com normas institucionais, leis e tudo que está no nosso alcance. Vamos ver agora um vídeo da estudante do técnico de enfermagem, Paulina, que contraiu Covid-19. Olá, meu nome é Paulina, faço parte do estágio extracurricular, trabalho na semi-intensiva do 7º andar, onde hoje atende pacientes com Covid-19 em estado moderado, grave, UTI. E eu acabei pegando Covid na metade do mês de março, onde eu apresentei alguns sintomas, como pneumonia, perda do olfato, perda do paladar, muita dor de cabeça que não cessava com a medicação, diarreia por 17 dias, o que ocasionou episódios de desidratação, e aí eu acabei precisando procurar um hospital. Fraqueza, cansaço, alguns dias eu não conseguia sequer levantar da cama, sentia muita fadiga e crise de ansiedade, isso eu tive bastante. Precisei tomar medicamento para isso também, para poder controlar essa ansiedade. E algumas coisas que eu nunca havia feito, como meditação, por exemplo, também me ajudaram bastante. Graças a Deus hoje está tudo bem. A minha maior preocupação, logo que eu soube, era a minha família. Medo de ter passado isso para eles e deles passarem por isso também. E medo de morrer, né? Uma das coisas que eu parei de fazer foi assistir televisão, foi parar de ver essas notícias, porque isso estava me afetando muito. Hoje, graças a Deus, está tudo bem. Alguns sintomas ainda não, assim, são presentes, como o olfato e o paladar, eles ainda estão bem comprometidos. Eu não consigo sentir o cheiro real das coisas, tampouco o paladar também. Eu sei que é doce, eu sei que é salgado, mas eu não sinto o gosto realmente que tem. E o olfato é tudo meio que, os cheiros são tudo meio que parecidos.
Ainda sinto um pouco de cansaço, dependendo do que eu vou fazer, mas graças a Deus tá tudo bem e a saúde mental tá bem também. Então essa é a minha experiência que eu tenho para falar para vocês. Obrigado. Veremos agora outro vídeo, também de uma estudante de técnico de enfermagem. O nome dela é Tainá. Oi, gente, meu nome é Tainá, eu sou estudante do técnico de enfermagem do Einstein e eu vim contar um pouquinho da minha experiência de quando eu peguei Covid. Peguei em abril e fiquei 25 dias afastada do serviço. Faço estágio extracurricular aqui no Morumbi do Einstein mesmo. Fiz o teste umas 4 vezes, não negativava. Eu não fiquei totalmente sintomática, pois tive perda do olfato e do paladar, que demorou muito tempo para voltar. Dor de garganta, dor de cabeça, só que quando eu fui no médico, a doutora me passou antibiótico e a dor de cabeça e a dor de garganta melhoraram. Só restaram a perda de olfato e do paladar, que demorou bastante para voltar. Eu morava com a minha mãe, minha irmã e minha avó. Minha avó teve que sair de casa, foi morar com a minha tia por conta que ela já era idade avançada e etc. Então, a minha mãe e minha irmã não pegaram, graças a Deus, e por isso a minha avó saiu, mas no final deu tudo certo. Vários profissionais da área da saúde foram afetados. E um momento delicado foi a adaptação desses profissionais na linha de frente. Adaptação com o medo dessa doença tão fatal e o medo de levar para seus familiares mais próximos. Agora teremos o depoimento com a gestora de um dos andares, referência em Covid. Olá, eu me chamo Neide, eu sou coordenadora de enfermagem de uma equipe de terapia intensiva e eu tô vindo falar com vocês de como tem sido a nossa experiência. O hospital vinha já se preparando para um cenário que a gente já vinha também assistindo na televisão e tendo informações, mas é lógico que quando a gente se depara com um cenário tão diferente, muitas coisas fogem do controle e daquilo que a gente esperava. A minha equipe até então estava acostumada com pacientes de semi-intensiva e não tinham cuidado ainda de pacientes mais graves. Então, o nosso primeiro desafio de tudo isso foi se acostumar com uma nova experiência, a experiência de um paciente muito lábil, um paciente que em 1 minuto estava estável e no minuto seguinte a gente tinha que correr numa emergência, entubar o paciente e colocar ele em cuidados intensivos. Acho que essa foi o primeiro grande desafio da minha equipe. Todo mundo, nesse momento, como qualquer ser humano, se deparou com algumas dificuldades e que foram tanto emocionais quanto técnicas, né? A gente estava lidando com uma doença ainda não muito conhecida, sem saber muito bem qual era a evolução desse paciente e quais poderiam ser os desfechos. O que causava uma grande ansiedade, uma expectativa muito grande todos os dias que a gente ia cuidar do paciente. A nossa rotina mudou drasticamente. Em um dia a gente cuidava de pacientes que já estavam numa evolução de melhora e no dia seguinte a gente teve que se acostumar com um tipo de paciente que em 1 minuto instabilizava. Então isso foi a maior mudança que nós encaramos. Mas ao longo dessa pandemia nós tivemos vários cenários diferentes, né? Desde o início até agora. Nós começamos com um número de pacientes pequeno que foi aumentando gradativamente e com ele aumentando gradativamente a gravidade do paciente, o que gerou muita ansiedade para a equipe. Isso trouxe para a gente muito aprendizado, né? Muita experiência nova. Acho que uma coisa que pegou bastante foi a questão emocional. Lidar com esse tipo de paciente é lidar com muitas emoções, muitas emoções. A gente fala muito que é a doença da solidão. Foram pacientes que adoeceram, foram internados
e não podiam receber visita, não tinham junto a eles familiares que pudessem dar apoio e suporte. E nós fomos por muitas vezes o apoio e o suporte. Mas imaginem um apoio e suporte num cenário crítico, né? Num cenário de insegurança, num cenário de medo. Uma outra grande dificuldade foi lidar com a prevenção, o cuidado conosco. Como todos nós da enfermagem, a gente está muito acostumado a cuidar do outro. Mas nesse momento a gente precisava cuidar do outro e também cuidar de cada um de nós. O cuidado com a higiene das mãos passou a ser prioridade na assistência. Então isso tomava muito tempo e tomava um tempo não só técnico, mas um tempo mental. Nós precisávamos a todo momento pensar em cada ato e atitude que a gente tomava. Então, isso também foi um grande aprendizado para todos nós que sempre tivemos na linha de frente. A gente vem aí num platô onde não tem uma diminuição, a gente ainda enfrenta as dificuldades, as dores dos pacientes, porém muito mais fortalecidos. Hoje, entendendo o processo e conseguindo dar uma assistência com segurança não só para o paciente como para nós mesmos. Fisicamente esgotados, óbvio, né? São 6 meses de muito trabalho intenso. Eu, nesses 28 anos de profissão, eu nunca me imaginei estando nesse cenário. Hoje eu me sinto muito fortalecida, assim como eu vejo muitos da minha equipe muito fortalecidos também, porque pudemos ter a possibilidade de lidar e fazer gestão da nossa emoção, né? Poder trabalhar diariamente as nossas emoções, não só aquilo que a gente estava acostumado, que é trabalhar diariamente técnica, a operação. Talvez esse tenha sido o nosso maior desafio, e é hoje ainda o nosso maior desafio. Nós estamos ainda no meio da guerra, infelizmente, e o que eu posso dizer para vocês é que essa experiência foi incrível, tem sido incrível. E se eu posso dizer e resumir em uma palavra o que foi para mim a minha maior mudança, foi a compaixão. Você poder olhar para o próximo, olhar para o seu paciente e entender a dor dele, entender as necessidades desse paciente. Isso é ter compaixão. E eu acho que é isso que cada um de nós e cada um de vocês devem carregar. A nossa profissão, indiferente se ela está no meio de uma pandemia ou numa situação mais confortável, a gente não pode esquecer. Nós precisamos ter compaixão. E não só enxergar o sofrimento, mas tentar ajudar no que for possível. E autocompaixão. Cada um cuidar de si, tendo amor, não só pela profissão, por cada um de nós. É isso que fica de lição e é isso que eu espero que cada um dos meus profissionais, cada uma das pessoas que trabalharam e trabalham na linha de frente, possam levar como legado a compaixão. Obrigada, gente. As pessoas, elas tiveram uma certa dificuldade e resistência na utilização de máscaras e na higienização das mãos. No entanto, essas atitudes são de extrema importância, já que, visto como é transmitido, é pelo contato de superfícies contaminadas ou o principal, que são as gotículas. Não devemos tocar em boca, olhos e nariz. Podemos, se nós higienizarmos as mãos corretamente, no momento adequado, não simplesmente no dia a dia encostar os olhos, o nariz ou mesmo a boca. Agora, iremos aprender como corretamente devemos higienizar as nossas mãos. Meu nome é Clara, eu trabalho na instituição há 8 anos e vou mostrar a técnica de higienização das mãos.
período, tudo mudou. Comércio, escolas, até mesmo economia. Vemos os preços aumentando todos os dias. Porém, né, as pessoas começaram a ter que se reinventar. Agora a gente vai ver um pouco de como as pessoas começaram a sair das suas zonas de conforto para se adequarem a este momento de pandemia. Oi, gente, eu sou a Sara, sou do curso técnico de enfermagem da turma 6T, lá do Albert Einstein. Nisso, eu aprendi nesse tempo de pandemia, reflexão, enfim, que a gente pode muito, sabe? E a gente tem que parar de limitar as coisas que a gente pode e sabe que pode, né? Querendo ou não, a gente sente o que a gente pode e acaba não fazendo. E eu comecei a pintar, eu sempre gostei muito de arte, mas eu não via, sei lá, não sabia como expor isso, né, de dentro da minha cabeça. Aí eu comecei criando um Instagram, falando um pouco das coisas que eu sei e comecei a pintar quadros. E é isso, eu acho que todo mundo tem que começar a entender, a se entender, e esse tempo de pandemia é um tempo muito bom para a gente aprender. Olá, me chamo Carlos Alberto, falo aqui da cidade de São José do Rio Preto, onde nós tínhamos aqui um restaurante. Como vocês estão vendo, as cadeiras estão todas elas aqui em cima das mesas, porque devido à pandemia do Covid-19, desde março, né, nós fomos impedidos de trabalhar. E nós temos que nos reinventar agora. Nós estamos investindo no novo negócio. E não podemos nos abater com isso. Temos que levantar a cabeça e dar a volta por cima, que no futuro, com certeza, com as bênçãos de Deus, tudo vai dar certo. Forte abraço para vocês. Lorena, você sabe como anda a sua saúde mental? Como anda o seu psicológico neste exato momento? Ah, Abner, eu acredito que neste momento, né, a gente vê muito medo, muito sofrimento. Então, eu acredito que a principal sensação agora é esse desconforto mesmo. Isso é muito verdade. E não é só com a Lorena, são com todos nós. Uma sociedade que já vinha antes do coronavírus sofrendo de estresse, depressão, entre outras doenças gravíssimas que vêm de décadas. E agora, com o isolamento social, ela vai aumentando cada vez mais, atingindo mais famílias, filhos, irmãos, entre todos. É muito complicado. E você, Abner? Qual seria o seu pensamento de agora? Como você psicologicamente se encontra? Eu me encontro um pouco abalado, um pouco cansado e um pouco lá no fundo, mas ainda está lá a esperança. Vamos ver agora um vídeo muito bom para você sobre a saúde mental. Meu nome é Gabriel, eu tenho 18 anos, eu tenho ansiedade. Nessa quarentena deu sim uma piorada, porque a gente fica vendo notícias na TV, a gente fica vendo só coisa ruim, né? A gente se cerca, porque é muito mais fácil a gente se cercar de notícia ruim pela rede social do que boa. Isso com certeza aumenta a nossa ansiedade, deixa a gente mais pensativo. Meu Deus, quando será que vai melhorar? Como será? O que será que vai acontecer? Sabe? Será que tá tudo bem realmente? Então, com certeza piorou. Pra melhorar, eu venho me distraindo, arrumando hobbies. Eu gosto muito de desenhar, venho desenhando. Com certeza conversar ajuda. Converso muito com a minha mãe, com os meus amigos, mas mais com a minha mãe. Melhora bastante, conversa, diálogo. Acho que acima de tudo o diálogo é o mais importante. Antes da quarentena, a minha ansiedade ela estava controlada. Só que várias vezes a gente tinha quedas, né? A gente tem quedas, né, de ansiedade. Só que, sem dúvidas, assim, na conversa, no final de tudo, o diálogo é o que mais resolve. E não adquirir acredito que nenhum mais outro distúrbio, né? Só mesmo a questão da ansiedade. Às vezes a gente fica extremamente triste, pra baixo, mas graças à conversa com a minha mãe, graças à minha mãe, tudo tem melhorado. Agora falaremos num aspecto geral. Como a sociedade anda? As crianças ficando em casa tem gerado um sentimento de medo, sabe? Elas precisam de atenção dos pais, com essa dificuldade nas escolas, já que nem todos têm acesso, né, às informações, às tecnologias, por causa da baixa renda. Então, esse momento tem sido de dificuldade para o aprendizado. E além disso, os pais estão sendo a principal via de auxílio nesse período. Para os jovens,
nós temos percebido que o quadro depressivo deles tem aumentado todos os dias. Além disso, as tentativas de suicídio têm aumentado também. Existe um sentimento de prisão, de desconforto, de impotência por todos. Pelos idosos, nós já percebemos que eles têm sentido com perda da sua liberdade. Uma coisa que eles tiveram muita dificuldade para conquistar e agora que eles possuem, eles foram de novo tirados. Não podem ir a farmácias, mercados e isso tem sido muito difícil. E isso tem desenvolvido transtornos, seja de ansiedade, de depressão, até falta de apetite e outras doenças congênitas. Podemos ver também que o número de mortes nessa faixa etária foi de 14% por causa do isolamento. Além disso, a violência contra a mulher tem aumentado de forma drástica, 37,6% de denúncias no 180. Além disso, o número de feminicídio aumentou para 22,2%. Isso, neste período, os números de separações aumentaram de forma drástica. Então, podemos perceber que nesse período temos os nossos lados positivos de desenvolvimento, porém, também temos os nossos pontos negativos. Muito obrigado pela atenção, por tudo que vocês nos proporcionaram até agora. Infelizmente, chegamos ao fim deste pequeno jornal feito por nós, pela turma 6T. Vamos ficar agora com palavras de sensações do momento. Qual que é a sua sensação deste momento? A minha palavra do momento é, acho que liberdade. Liberdade. A minha eu fico com a esperança, como eu já havia falado. Muito obrigado. Fique agora com vídeos da 6T. Muito obrigada. Oi, eu sou a Adriana Barbosa da Silva, sou aluna do Albert Einstein e a palavra que define o meu momento é esperança. Meu nome é Valquíria, estudo na Escola Técnica Albert Einstein. Minha palavra para esse momento é superação. Oi, meu nome é Bianca, eu estudo no Albert Einstein e minha palavra é fé. Oi, meu nome é Lorena, eu sou estudante do Colégio Albert Einstein e a minha palavra do momento é esperança. Meu nome é Karina, sou estudante do Albert Einstein e minha palavra é permita-se. Meu nome é Bianca, estudo no Einstein e a minha palavra do momento é determinação. Oi, meu nome é Aline, estudo no Einstein e a minha palavra do momento é estresse. Meu nome é Beatriz, faço curso técnico no Albert Einstein e minha palavra no momento é inovação. Meu nome é Thalita, sou da Escola Técnica do Albert Einstein e minha palavra para este momento é resiliência.